14 de abril de 1943. Campo de concentração de Sachsenhausen, Alemanha nazista. Yakov Djugashvili caminhava em direção à cerca elétrica, 33 anos, uniforme de prisioneiro, olhar vazio de quem já desistiu de viver. Este não era um soldado qualquer enfrentando a guilhotina nazista. Era o filho primogênito de Joseph Stalin, o ditador mais temido do mundo. Enquanto milhões de soviéticos morriam defendendo a pátria por ordem direta de seu pai, Yakov apodreceu 2 anos em cativeiro, completamente abandonado pelo próprio sangue. Por que Stalin deixou o filho morrer nas mãos dos nazistas? Como um pai conseguiu trocar a vida do filho pela reputação política? O que Yakov gritou para os guardas alemães antes de tocar nos fios elétricos? Fique até o final para descobrir as últimas palavras arrepiantes de Yakov antes de morrer. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. As raízes da frieza. A tragédia que endureceu o coração de Stalin. Para tentar entender por que Stalin abandonou Yakov, precisamos voltar ao início. Em 31 de março de 1907, na vila georgiana de Bagi, nascia Yakov Yosifovich Djugashvili, o primogênito de um homem que, décadas depois, seria conhecido pelo mundo como Joseph Stalin. Na época, porém, ele ainda era Yoseb Bessarionis Djugashvili, um jovem revolucionário em ascensão, vivendo à margem da legalidade e sonhando em derrubar o Império Czarista. A mãe de Yakov, Katus Vanidze, era tudo o que Stalin nunca mais encontraria: doçura, fé e sensibilidade. De origem humilde, mas profundamente religiosa, ela representava o equilíbrio que faltava à vida agitada do futuro ditador. Insistiu em um casamento religioso, algo que o ateu Stalin aceitou, não por crença, mas por amor. Para ela, ele era quase uma entidade sagrada, uma figura brilhante e destinada à grandeza. E para Stalin, ela era a única luz capaz de aquecer um coração já endurecido pela luta e pelo ressentimento. Ela era muito doce e bonita, derreteu meu coração, escreveria Stalin anos depois, ao relembrar o breve período de paz que teve ao lado dela. Mas a felicidade foi breve, como se a tragédia já os espreitasse desde o início. Poucos meses após o nascimento de Yakov, Stalin se envolveu em um assalto a banco em Tbilisi, uma operação audaciosa e sangrenta destinada a financiar os cofres bolcheviques. Procurado pelas autoridades tsaristas, fugiu com a família para Baku, no Azerbaijão. Kato, sem amigos ou apoio, começou a definhar, fisicamente e emocionalmente, diante da ausência constante do marido e do medo permanente de sua prisão ou morte. Durante a longa e exaustiva viagem de volta à Geórgia, para tentar se recuperar, ela ingeriu água contaminada e contraiu tifo. Em 5 de dezembro de 1907, poucas semanas após chegarem a Tbilisi, morreu com apenas 22 anos. Seu corpo foi enterrado em uma colina de vista ampla, cercado de ciprestes, e ali terminou a única fase realmente afetuosa da vida de Stalin. Devastado, ele compareceu ao funeral e, diante do túmulo aberto, disse algo que atravessaria sua vida inteira como um corte invisível. Essa criatura amoleceu meu coração de pedra. Ela morreu e com ela morreram meus últimos sentimentos calorosos pela humanidade. Num ato de desespero teatral, lançou-se dentro da cova, agarrando o corpo da esposa, e teve de ser retirado à força por seus camaradas. Tamanho era o choque, que chegaram a tomar-lhe a arma. Temiam que Stalin, o homem que mais tarde mandaria milhões para os gulags sem piscar, pudesse tentar tirar a própria vida. Mas foi o que fez depois que determinou o destino de Yakov. Em um ato que os biógrafos classificam como covarde, impiedoso e talvez irreversível, Stalin abandonou o filho de apenas 8 meses para ser criado pelos parentes da falecida esposa. Sem remorsos aparentes, partiu para o Azerbaijão, imerso novamente em suas atividades revolucionárias, como se quisesse apagar da memória aquele breve capítulo de ternura que tanto o fragilizava. Não voltaria a ver o filho por longos 14 anos. Relação conturbada. Quando esse reencontro finalmente aconteceu, em 1921, Yakov tinha 14 anos e não reconhecia o próprio pai. Mal falava russo, só conhecia o idioma e os costumes da Geórgia. Foi levado a Moscou, ao centro do poder soviético, para conviver com um homem que para ele era praticamente um estranho, e que, aos olhos da nação, já se erguia como um dos pilares da nova ordem comunista. Mas Stalin não era um pai. Era um ditador,
e não havia espaço para fraquezas afetivas em sua visão de mundo. A chegada de Yakov à capital não foi um reencontro familiar, foi um choque de mundos. Stalin o proibiu de usar o sobrenome Stalin, rejeitou qualquer tentativa do filho de se integrar ao novo ambiente com suavidade, ignorava, humilhava e frequentemente abusava verbalmente dele. Para muitos a razão era clara, Yakov lembrava demais cá. Seus traços, sua sensibilidade, sua fragilidade emocional, tudo nele era um espelho da mulher que Stalin havia amado, mas cuja lembrança agora só o fazia sangrar por dentro. Mesmo assim, Yakov era gentil, calmo, introspectivo. Aproximou-se dos meios-irmãos, Vasily e Svetlana, e especialmente de Nadezhda Alliluyeva, a nova esposa de Stalin, que tinha apenas 6 anos a mais que ele. Nela, Yakov encontrou um raro apoio, embora tênue, naquele ambiente de rigidez e silêncio. Mas a tragédia parecia acompanhá-lo como uma sombra silenciosa. Em 1928, conheceu Zoya Gunina, filha de um padre ortodoxo. Era jovem, inteligente, doce e logo se apaixonaram. Quando anunciaram que queriam se casar, Stalin reagiu com fúria descontrolada. Expulsou Zoya da casa aos gritos. Para ele, a ideia de ver o filho com a filha de um religioso era inaceitável. Yakov ficou devastado. Sem forças para enfrentar mais uma rejeição, tentou tirar a própria vida. Mirou no coração, mas a bala acertou o pulmão. Stalin entrou no quarto onde o filho jazia ensanguentado. Sem demonstrar emoção, sem se abalar, apenas o olhou com desprezo e disse: "Você nem isso consegue fazer direito." Foi nesse momento, mais do que em qualquer outro, que o abismo entre pai e filho ficou evidente. Yakov havia se tornado uma ferida aberta na consciência de Stalin, e como todo tirano, Stalin preferia apagar o que o fazia lembrar que também era humano. Mesmo com todas essas feridas emocionais, Yakov seguiu em frente. Casou-se com Zoya, tiveram uma filha que morreu com 8 meses e o casamento logo terminou. Mais tarde, casou-se com a dançarina Yulia Meltzer, com quem teve uma filha, Galina. Tentava construir uma vida, apesar de viver sob a sombra opressiva do pai mais temido da URSS. Em maio de 1941, formou-se na Academia de Artilharia, após anos de estudo. Era um oficial capacitado, respeitado entre os colegas, finalmente com uma função concreta e um nome próprio, mesmo que ainda rejeitado por Stalin. Mas a guerra estava prestes a explodir, e ela mudaria tudo. No dia 22 de junho de 1941, o Terceiro Reich lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética. As tropas nazistas avançaram com brutalidade, capturando cidades, destruindo unidades militares e fazendo milhões de prisioneiros. A União Soviética, despreparada e surpreendida, entrou em colapso nas primeiras semanas. Batalha e abandono. A captura Yakov Djugashvili servia como tenente na 14ª Divisão Blindada do Exército Vermelho quando foi lançado em uma das batalhas mais brutais e simbólicas da Frente Oriental, a Batalha de Smolensk. Era julho de 1941 e a invasão nazista da União Soviética avançava como uma avalanche. A Operação Barbarossa, iniciada há menos de um mês, havia surpreendido completamente as forças soviéticas, derrubando linha após linha de defesa como peças de dominó. O caos se espalhava. Em questão de dias, milhares de quilômetros de território soviético haviam sido tomados, centenas de milhares de soldados estavam mortos, capturados ou simplesmente engolidos pelo nevoeiro da guerra. Smolensk era muito mais do que um ponto estratégico. Era a porta de entrada para Moscou. Seu controle significava a possibilidade concreta de tomar a capital soviética e ferir o coração do regime comunista. Stalin sabia disso. Hitler também. Foi ali, entre trincheiras improvisadas, florestas em chamas e estradas cobertas de cadáveres, que o destino de Yakov e a honra pessoal do ditador soviético seriam postos à prova. No dia 16 de julho de 1941, apenas 24 dias após o início da ofensiva nazista, o pesadelo pessoal de Stalin se tornou realidade. As tropas alemãs, impulsionadas pela devastadora tática de Blitzkrieg, haviam cercado completamente várias unidades do Exército Vermelho nas imediações de Smolensk. Era uma carnificina. Tanques alemães cortavam as linhas de suprimento, a artilharia destruía as defesas e a aviação inimiga dominava os céus. Entre os soldados encurralados, isolados e praticamente condenados, estava a bateria de artilharia comandada por Yakov Djugashvili. A ordem oficial de retirada havia sido dada, mas Yakov
inflamado por um misto de orgulho, rigidez militar e uma necessidade íntima de provar seu valor além do nome que carregava, recusou-se a obedecer. Diante de seus homens, gritou com bravura: "Sou filho de Stalin e não permito que a bateria recue." Não era apenas bravata, era um clamor desesperado por identidade, uma tentativa de se afirmar como soldado, como combatente legítimo, e não apenas como o herdeiro de um nome temido. Talvez, naquele instante, Yakov quisesse apagar a sombra do pai para escrever sua própria história, mas os tanques alemães não tinham tempo para dilemas existenciais. O cerco se fechou. Yakov foi ferido, a munição se esgotou, os soldados ao redor tombavam um a um, sem apoio, sem comunicação, sem saída. E vendo a morte se aproximar, ele finalmente ergueu as mãos. Não por covardia, mas por instinto de sobrevivência. Ao perceber a gravidade da situação, tentou apagar qualquer traço de sua identidade. Arrancou as insígnias de oficial, sujou o uniforme, tentou desaparecer no anonimato da massa de prisioneiros. Mas a guerra, além de destruir corpos, desnuda almas. Muitos dos soldados capturados ao seu lado sabiam exatamente quem ele era. E, ao contrário do que se poderia esperar, não o protegeram. Amargurados com o regime brutal que os havia arrastado àquela carnificina, tomados pelo medo, rancor ou apenas por puro desespero, decidiram denunciá-lo. Yakov foi identificado e então capturado. O filho de Joseph Stalin, o homem que governava com mãos de ferro o maior país do mundo, o símbolo da resistência soviética, estava agora sob custódia do inimigo mais implacável. Aquele que, em teoria, estava destinado a carregar o sangue do líder supremo, passava agora a ser apenas mais um número entre os milhares de prisioneiros do inferno nazista. Mas, para Hitler, ele não era só mais um. E para Stalin, também não. Mas não da forma como se esperaria de um pai. Reação fria. Quando a notícia chegou ao Kremlin, a reação de Stalin foi imediata e brutal. Não houve dor visível, não houve lamento, apenas raiva. Uma fúria seca, canalizada diretamente em ordens e castigos. Para Stalin, a captura de Yakov não era apenas uma falha militar. Era uma afronta pessoal, um golpe direto em sua ideologia de ferro, na imagem de invencibilidade que construíra ao longo dos anos. Segundo seus decretos implacáveis, nenhum soldado soviético deveria jamais se render. A doutrina era clara e inegociável: resistir até o último suspiro ou morrer tentando. Render-se significava trair a pátria, e pior ainda, trair o próprio Stalin. Era uma mancha impossível de lavar. Ele deveria ter se matado, teria rugido o ditador diante de seus oficiais. Para o líder soviético, a morte heróica seria preferível à humilhação da prisão. Stalin não enxergava o filho como um homem em guerra, mas como um símbolo. E símbolos não podiam falhar. E então veio o mais doloroso dos reconhecimentos. Yakov não fora capturado por acaso. Ele havia sido entregue pelos próprios soldados do Exército Vermelho. Camaradas que, acuados pela fome, pela loucura do fronte e pelo medo do regime, não hesitaram em denunciá-lo. Foi esse detalhe que rasgou qualquer resquício de afeto paterno no coração de Stalin. A resposta foi tão rápida quanto desumana. Yulia Meltzer, a nora de Stalin, esposa de Yakov e mãe da pequena Galina, foi presa sem explicações. Não havia provas, nem acusações formais. Apenas o olhar paranoico de um homem que não confiava em ninguém. Para Stalin, o erro de Yakov precisava ter cúmplices. E se ele não podia punir o filho caído, puniria quem restava. Yulia foi arrastada para uma cela da NKVD, a polícia secreta do regime. Ficou isolada, interrogada por meses, pressionada psicologicamente a confessar conspirações que nunca existiram. Foi ali, entre paredes frias e vozes acusatórias, que a dor íntima de Stalin se transformou em terror doméstico. O caso Yakov havia transbordado das trincheiras do fronte para os corredores do poder e para dentro de sua própria casa. Enquanto isso, do outro lado da guerra, os alemães comemoravam. Sabiam exatamente o valor propagandístico daquele prisioneiro. Fotografaram Yakov ao lado de soldados da Wehrmacht, abatido, ferido, mas ainda assim reconhecível. Seus olhos, vazios e desiludidos, estampavam panfletos que foram lançados sobre as trincheiras soviéticas como dardos psicológicos. No verso de um deles havia uma mensagem. Simples, quase burocrática, mas carregada de dor. Querido pai, fui feito prisioneiro, estou com boa saúde, em breve serei enviado a um campo para oficiais na Alemanha, estou sendo bem tratado, desejo-lhe saúde.
Saudações a todos. Yasha. Não era apenas uma carta, era uma derrota política, emocional e ideológica. Stalin, o homem que construíra um império sob a lógica do sacrifício e da força, agora recebia o maior dos insultos. A prova de que seu filho havia escolhido viver, e por isso, fracassado. Durante os interrogatórios conduzidos pela Gestapo, Yakov revelou um lado surpreendente. Falou abertamente contra o Exército Vermelho, chamou os oficiais de despreparados, criticou a corrupção interna e a falta de comando. Para os nazistas, foi um prato cheio. Para os soviéticos, uma confirmação de que ele não era apenas prisioneiro, era um traidor. Mas talvez o mais inquietante tenha sido seu discurso contraditório e dolorosamente revelador. Yakov, casado com uma mulher judia e pai de uma menina de origem judaica, deixou escapar frases de cunho antissemita. Em um momento de aparente lucidez ou de profundo desespero, declarou: "Os judeus negociam ou aspiram a carreiras na engenharia, mas não querem ser trabalhadores, técnicos ou lavradores. Por isso, ninguém em nosso país os respeita." Essas palavras ferem não apenas pela contradição evidente, mas pelo que revelam. Yakov era um homem dilacerado, partido entre o legado do pai, a pressão do regime e a busca por uma identidade própria. Talvez, ao reproduzir o discurso antissemita, ele buscasse a aprovação dos captores. Talvez estivesse tentando apagar quem era. Talvez nem soubesse mais quem era. No fim, ele parecia menos um prisioneiro de guerra e mais um prisioneiro de si mesmo. Um homem em cacos, não por ter sido capturado, mas por nunca ter sido verdadeiramente livre. Tentativas de trocas. Stalin, por sua vez, não ficou completamente inerte diante da captura do filho. Apesar da aparente indiferença pública, autorizou discretamente algumas operações sigilosas com o objetivo de localizar e resgatar Yakov. Mas todas elas falharam. Os alemães sabiam exatamente o que tinham em mãos. Yakov não era apenas mais um prisioneiro de guerra. Ele era uma peça rara, uma moeda de valor incalculável nas mãos do inimigo. Foi por isso que, em 1942, quando Heinz Hitler, o sobrinho favorito do Führer, foi capturado na Frente Oriental, os nazistas enxergaram ali uma oportunidade preciosa. Por intermédio da Cruz Vermelha Sueca, fizeram uma proposta ousada. Heinz Hitler por Yakov Stalin, parente por parente, sangue por sangue. Stalin recusou, fria e implacavelmente. Para ele, Yakov não era apenas um filho em cativeiro. Era um traidor. E mais do que isso, aceitá-lo como exceção significaria rachar a imagem de aço que havia construído ao longo dos anos. Seria admitir fraqueza, e isso, para Stalin, era inaceitável. "Não troco um marechal por um tenente", afirmou com desdém em 1943, quando os alemães capturados ofereceram um novo acordo. Yakov, pela liberdade do marechal Friedrich Paulus, comandante derrotado na Batalha de Stalingrado. A frase atravessou o tempo e entrou para a história, mas o pior ainda estava por vir. Mais tarde, ao ser questionado por conselheiros sobre a razão de tanta rigidez, Stalin respondeu com ainda mais frieza e cálculo: "Quantos filhos morreram em campos? Quem os trocaria por Paulus? Eles eram piores que Yakov?" Com essas palavras, Stalin blindava-se emocionalmente, transformava a dor pessoal em escudo ideológico, racionalizava o abandono e, ao fazê-lo, condenava Yakov à escuridão definitiva. A Alemanha ainda tentou uma terceira vez, oferecendo outro sobrinho de Hitler, Leo Raubal, na esperança de quebrar a resistência. Mas, mais uma vez, Stalin recusou sem hesitação. Sem mais valor como moeda de troca, Yakov foi transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, nos arredores de Berlim. Um lugar onde a morte não era uma exceção, era a norma. Antes de destrincharmos como terminou a história de Yakov, aproveite essa pausa para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Assim, você acompanha de perto os próximos relatos que revelam os bastidores mais sombrios da história. Se você se interessa por temas como ditaduras, batalhas esquecidas e os dilemas morais por trás do poder, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Isso nos ajuda a continuar trazendo produções com conteúdos que merecem e devem ser contados. Agora, vamos seguir com o desfecho dessa história marcada por silêncio, rejeição e consequências irreversíveis. O fim trágico de Yakov. Sachsenhausen.
O campo de concentração de Sachsenhausen, localizado ao norte de Berlim, foi um dos mais importantes centros de repressão do Terceiro Reich. Fundado em julho de 1936, inicialmente recebia prisioneiros políticos, comunistas, social-democratas e sindicalistas, mas, com o tempo, passou a abrigar judeus, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos e, a partir de 1941, prisioneiros de guerra soviéticos. Era um campo-símbolo, construído como modelo ideal da arquitetura da crueldade nazista. Uma cidade da morte, com 68 hectares de cercas elétricas, torres de vigilância, experimentos médicos, assassinatos sistemáticos, tudo supervisionado por oficiais da SS treinados não apenas para obedecer, mas para desumanizar. No final de agosto de 1941, os primeiros prisioneiros soviéticos chegaram. Em menos de 2 meses, cerca de 12.000 haviam sido enviados a Sachsenhausen. Desses, estima-se que entre 11.000 e 18.000 foram assassinados sumariamente. Eram considerados sub-humanos, indignos de direitos ou mesmo de julgamento. Apenas um entre milhares se destacava por algo além do uniforme vermelho. Era o filho de Joseph Stalin. Yakov Djugashvili foi mantido em uma ala especial, destinada a prisioneiros valiosos. Um bloco isolado, com condições visivelmente melhores que o resto do campo. Quase 140 metros de comprimento, 50 de largura, cercado por muros de tijolo e vigiado dia e noite. Comparado à realidade brutal de Sachsenhausen, onde a fome e o trabalho escravo matavam lentamente, aquele lugar parecia um luxo, mas era, na verdade, uma jaula dourada. Em 1977, décadas após a morte de Stalin, Yakov foi finalmente condecorado postumamente com a Ordem da Guerra Patriótica de primeira classe. A cerimônia foi feita às escondidas, a medalha jamais entregue à família, a homenagem abafada pela burocracia, a memória esquecida. Até mesmo na morte, Yakov continuou preso à sombra do pai. Reflexão. A história de Yakov Djugashvili é mais do que uma tragédia familiar. É o retrato cruel do que acontece quando a ideologia consome o afeto, quando o dever para com o Estado suplanta qualquer traço de compaixão humana, quando o poder absoluto se sobrepõe ao amor mais elementar, o de um pai por seu filho, quando a imagem pública vale mais do que a vida privada. Stalin venceu Hitler, salvou Moscou, reergueu a União Soviética em meio aos escombros e moldou com punhos de ferro a história do século XX. Mas, no processo, perdeu algo que nenhum império pode restaurar. Perdeu o próprio filho. E não porque não podia salvá-lo, mas porque, em algum momento, escolheu não fazê-lo. E por quê? Porque para Stalin, admitir que Yakov merecia ser resgatado significaria admitir que ele mesmo ainda era humano. Que ainda havia uma rachadura sob o manto de aço, uma ferida aberta sob o uniforme de ditador. E isso, para o homem que ergueu sua imagem sobre a invulnerabilidade, era intolerável. Quando perguntamos por que Stalin abandonou Yakov para morrer, a resposta não está nos cálculos do Politburo nem nos bastidores da estratégia militar. Ela não se encontra em documentos secretos ou em telegramas codificados. Está na alma de um homem que, no fundo, talvez nunca tenha se perdoado por ter amado uma vez e que, por medo de reviver essa dor, escolheu o exílio emocional como armadura. Ao tentar se blindar contra a perda, Stalin se transformou em pedra. Uma pedra que esmagou tudo ao redor, inclusive o próprio sangue. No fim, Yakov não morreu apenas como prisioneiro dos nazistas. Morreu como prisioneiro do silêncio, do abandono e de uma ausência que nunca foi explicada. Foi vítima de um pai que confundiu força com frieza e que jamais entendeu que há derrotas que custam mais do que qualquer guerra. E essa foi uma delas. Silenciosa, irreversível, eterna. Você já conhecia a história de Yakov? O que achou da decisão de Stalin? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e, é claro, deixar o seu gostei. Assim você apoia diretamente o nosso trabalho. Saiba que temos outros vídeos incríveis aqui no canal. Inclusive, tem um aparecendo na sua tela agora.